Coaching não é terapia, consultoria e nem motivação. Se alguém promete curar sua depressão, resolver seu casamento ou dizer exatamente o que você deve fazer, essa pessoa pode estar fazendo muitas coisas, mas isso não é coaching profissional. Uma das principais razões pelas quais o coaching perdeu credibilidade no Brasil foi a mistura de funções. O público deixou de saber a diferença entre coach, psicólogo, mentor, consultor, treinador e palestrante motivacional. E quando estas fronteiras desaparecem, o cliente fica vulnerável. Profissionais sérios perdem a credibilidade. Pessoas sem a formação adequada começam a atuar em áreas que exigem conhecimento técnico e clínico. Por isso, hoje, eu quero estabelecer fronteiras muito claras aqui. Coaching é um processo estruturado de parceria. O coach ajuda o cliente a refletir, estabelecer objetivos, perceber padrões de comportamento e considerar alternativas. Também a tomar decisões e assumir responsabilidade pela execução das tais. O coach não está ali para entregar todas as respostas. Ele cria uma conversa que melhora a qualidade do pensamento e da ação do cliente. E aqui existe uma contribuição importante da neurociência. Quando uma pessoa para e organiza seus pensamentos e examina alternativas e considera as consequências de uma decisão, ela utiliza capacidades relacionadas às chamadas funções executivas. Estas funções incluem planejamento, memória de trabalho, autocontrole, flexibilidade cognitiva e tomada de decisões. Elas estão fortemente associadas ao funcionamento do córtex pré-frontal. Em palavras mais simples, o cérebro não serve apenas para reagir. Ele também é capaz de observar, comparar, planejar e escolher. Um processo sério de coaching pode criar um espaço estruturado para que o cliente utilize melhor essas capacidades. Mas atenção, isso não significa que uma pergunta de coach vai reprogramar o cérebro instantaneamente. A neurociência não sustenta promessas mágicas. Uma boa conversa pode produzir consciência, mas consciência sozinha não garante mudança. Para que um novo comportamento se fortaleça normalmente, são necessárias prática, repetição, feedback, acompanhamento e ajustes ao longo do tempo. É nesse processo que entra a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta às experiências e ao aprendizado. Porém, a neuroplasticidade ela não é uma mágica. O cérebro pode mudar, mas essa mudança depende do tipo de experiência, da frequência dessa experiência, da intensidade dela, do contexto e do envolvimento da pessoa. Coaching profissional não é uma sessão espetacular de transformação instantânea. É um processo de reflexão, experimentação e de responsabilização. Agora, vamos às diferenças. Mentoria. Mentoria é outra coisa. O mentor compartilha a experiência acumulada em determinada área. Ele pode dizer, eu já percorri esse caminho, cometi esses erros e recomendo que você considere outra direção. O mentor, ele oferece referências com base naquilo que viveu ou aprendeu. Consultoria. Consultoria também é diferente. O consultor analisa um problema, ele realiza um diagnóstico técnico e recomenda soluções. Se uma empresa apresenta dificuldades financeiras, operacionais ou comerciais, por exemplo, o consultor pode estudar os dados e apresentar um plano específico de intervenção. Treinamento ensina uma competência. Ele pode ensinar liderança, vendas, comunicação, negociação, gestão de conflitos ou operação de um sistema. O treinador. O treinador normalmente possui um conteúdo previamente definido e ele procura transferir conhecimento ou desenvolver uma habilidade. A palestra motivacional
Gente, palestra motivacional, por sua vez, procura inspirar e mobilizar uma audiência. Ela pode provocar reflexão, esperança, energia emocional. Ela pode ter muito valor, mas não deve ser chamada de sessão de coaching. Uma palestra fala para uma audiência. Coaching é um processo individualizado com objetivos e acordos e acompanhamentos e responsabilidades claramente definidas. E a psicoterapia? A psicoterapia é uma atividade completamente diferente. A psicoterapia é conduzida por um profissional habilitado para avaliar e tratar sofrimento psíquico. Também transtornos mentais, traumas, padrões emocionais disfuncionais e qualquer outras questões clínicas. Essas atividades não são inimigas nem concorrentes. Elas podem ser complementares. Uma pessoa pode fazer terapia e, com o conhecimento e a concordância dos profissionais envolvidos, também participar de um processo de coaching voltado para objetivos profissionais. Um executivo pode ter um mentor, contratar um consultor para a empresa dele, participar de treinamentos e trabalhar seu desenvolvimento de liderança com um coach. O problema aparece quando alguém utiliza o nome coaching para atuar em uma área para a qual não possui formação alguma. Depressão, ansiedade severa, transtornos alimentares, traumas, crises psicológicas e outras situações não são desafios para um coach diagnosticar ou tratar. Essas situações exigem avaliação e acompanhamento de profissionais de saúde mental devidamente habilitados. E a neurociência nos ajuda a compreender por que essa fronteira é tão importante. Pesquisas mostram que níveis elevados ou prolongados de estresse pode prejudicar temporariamente funções do córtex pré-frontal relacionadas à atenção, à memória de trabalho, ao autocontrole e à formação de decisões. Em momentos de sofrimento intenso, o cérebro pode ter mais dificuldade para sair da reação automática e acessar um pensamento mais flexível e organizado. Mas isso não autoriza o coach a diagnosticar o funcionamento cerebral deste cliente. Muito menos a afirmar que vai desativar a amígdala, eliminar o trauma, reprogramar o inconsciente ou liberar todo o potencial do cérebro. Essas expressões podem parecer científicas, mas frequentemente simplificam de maneira irresponsável processos neurológicos extremamente complexos. Neurociência séria exige cautela. Não podemos observar uma pessoa durante uma sessão e afirmar sem avaliação clínica quais áreas do cérebro estão ativadas ou qual neurotransmissor está determinando o seu comportamento. Um coach responsável precisa saber fazer algo que talvez não produza dinheiro naquele momento, reconhecer o próprio limite e encaminhar o cliente a um profissional adequado. Isso não diminui o coach. Isso demonstra maturidade, ética e competência profissional. Também precisamos acabar com a ideia de que o coach garante resultados. Nenhum profissional sério pode garantir que outra pessoa ficará rica, salvará o casamento, receberá uma promoção ou transformará completamente sua vida. O cérebro humano não funciona como uma máquina na qual alguém aperta um botão e produz um resultado previsível. Comportamentos são influenciados por história de vida, ambientes, emoções, saúde, condições econômicas, relacionamentos, oportunidades e muitos outros fatores. O coaching pode favorecer clareza, reflexão, planejamento, aprendizagem, liderança e responsabilização. Pode ajudar, sim, o cliente a transformar uma intenção vaga em um objetivo mais específico e um objetivo em um plano de ação. Pode também estabelecer ciclos de ação, feedback e correção. Esses ciclos são importantes porque o cérebro aprende com experiência, repetição e a avaliação das consequências.
Mas o resultado final depende do cliente, do contexto, da qualidade do processo e de fatores que nenhum coach controla sozinho. É justamente por não vender milagres que o coaching profissional pode produzir resultados consistentes. Antes de contratar um coach, faça 5 perguntas simples. A primeira: qual é exatamente o objetivo desse processo? A segunda: o que você faz e o que você não faz como coach? A terceira: qual é a sua formação e experiência para trabalhar com esse objetivo? A quarta: como vamos avaliar o progresso sem criar promessas irreais? E a quinta: em quais situações você interrompe o processo e encaminha o cliente para outro profissional? Se a pessoa não consegue responder com clareza, tenha cuidado. Se utiliza palavras como neurociência, dopamina, amígdala, neuroplasticidade ou reprogramação mental para prometer resultados extraordinários, peça evidências. Usar termos científicos não transforma uma promessa em ciência. O coaching profissional começa com limites. Ética não é apenas um código escrito. Ética é saber quem você pode ajudar, como pode ajudar e quando não deve ultrapassar uma fronteira. Coaching não é terapia, não é consultoria, não é mentoria, não é tratamento e não é uma palestra motivacional. Ele possui uma função própria: ajudar pessoas dentro de limites éticos a pensar com mais clareza, ampliar perspectivas, definir objetivos e assumir responsabilidade por suas decisões e ações. Salve esse vídeo e compartilhe com alguém que ainda confunde coaching com terapia, consultoria ou motivação. Conhecer essas diferenças é um critério básico de proteção, tanto para o cliente quanto para o profissional. E na próxima semana vamos responder a uma pergunta essencial. Se o coach foi tão desacreditado no Brasil, por que instituições como a NASA, programas do Exército Americano, grandes empresas e líderes executivos continuam utilizando essa ferramenta? A resposta começa justamente aqui. Eles não utilizam coaching como promessa de milagre. Utilizam como um processo estruturado de desenvolvimento, liderança e melhoria de desempenho. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas.